E aí, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não conhece, esse aqui é o Projeto Sou Vaqueiro. O Projeto Sou Vaqueiro tem o intuito de ajudar pessoas a evoluírem no mundo da vaquejada. Seja falando dicas sobre vaquejada, seja dicas sobre manejo de cavalo e seja dicas como a de hoje, que é dando a nossa opinião e a nossa experiência de como comprar um cavalo para vaquejada. Comprar um cavalo para vaquejada é um negócio um pouquinho complicado, porque querendo ou não é um investimento que envolve duas coisas. É um investimento que envolve dinheiro, certo? Um investimento financeiro, e é um investimento emocional que mexe com o nosso coração. Então eu vou dar umas dicas aqui no decorrer desse vídeo e eu tenho certeza que podem lhe ajudar a tomar a decisão correta para comprar um cavalo, certo? Antes de começar as dicas, eu gostaria de pedir um favor a vocês, que é se inscrever aqui no canal. Então é uma paradinha ligeirinha e ajuda muita gente. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o teu like no vídeo. Então vamos deixar de enrolação e vamos embora para o conteúdo. Galera, aqui no área de agente da nossa fazenda, a gente cria cerca de 70 cavalos, certo? Então no decorrer de todo o tempo que a gente está envolvido na vaquejada, seja com cavalo, seja na fazenda, então a gente já comprou e vendeu muitos animais. Tanto eu, quanto meu pai, quanto meus avós, e a gente querendo ou não adquirir uma certa experiência. E eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. A primeira é o seguinte: antes de procurar um cavalo, você tem que se fazer uma pergunta: qual o intuito que eu tenho com esse cavalo? Certo? Isso é uma pergunta muito importante, porque cada tipo de cavalo que você vai ter tem que ter características específicas. Como assim? Se eu quero um cavalo para ser o meu garanhão, o garanhão da minha fazenda, para vender coberturas, para inseminar as éguas da minha fazenda, esse cavalo tem que ter algumas características. Se eu quero um cavalo para correr boi, para botar boi no chão e ganhar prêmio, esse outro cavalo tem que ter outras características. Então a primeira pergunta você tem que se fazer: qual é o intuito desse cavalo? É um cavalo que eu quero ganhar dinheiro? É um cavalo que vai ser meu professor na vaquejada? É um cavalo que eu quero melhorar o meu desenvolvimento como vaqueiro? É um cavalo que eu quero andar final de semana? É um cavalo que eu quero só ter na fazenda, vender cobertura, fazer um projeto de garanhão? Então a primeira pergunta, entenda qual é o intuito do seu cavalo, certo? Então agora vamos falar das características do cavalo. Existe um conjunto de coisas que a gente tem que olhar antes de comprar um cavalo. E a primeira se chama saúde, certo? Um animal é um ser vivo e a gente, quando compra um carro, que é uma máquina, a gente examina motor, examina tudo, quanto mais é um cavalo. Então toda vez que a gente vai comprar um animal aqui, a gente sempre gosta de levar um veterinário na hora da compra. Então o veterinário ele dá uma olhada no cavalo, vê a questão da saúde bucal, vê o aprumo do cavalo, se o cavalo ele tem algum problema no joelho, algum problema nas mãos. Então é muito importante que um veterinário examine ele. Teve um caso, pessoal, a gente comprou um cavalo de esquerda, muito bom o cavalo filho do Dom Diego Bares, documento muito bacana, cavalo que foi o meu professor de esquerda. Só que eu só corri pouco tempo nesse cavalo porque ele tinha um problema no joelho, entendeu? Então se a gente soubesse desse problema, talvez a gente tivesse feito uma compra melhor só pelo fato de ter levado um veterinário. Então a primeira dica é essa: leve um profissional da área da saúde do cavalo, uma pessoa que entenda e que ele veja se o cavalo é saudável ou não. Segundo ponto, beleza. Chegou uma hora muito polêmica. Pessoal, quando a gente for comprar um cavalo, beleza não é tudo, certo? A gente teve casos aqui de comprar cavalos lindo. A gente teve um caso mesmo, um cavalo, eu não vou citar nomes, mas a gente teve um cavalo aqui palomino, um cavalo fortão, bonitão, aquele cavalo típico para ser garanhão. Mas o cavalo a gente comprou no intuito de colocar ele para correr boi. Só que ele para correr boi, pensa num cavalo brabo, não serviu para nada. Então a gente tinha um cavalo lindo, mas o intuito era correr boi e ele não atingiu esse objetivo da gente, entendeu? Então por isso a importância daquela primeira pergunta: qual é o intuito desse cavalo? A gente queria um cavalo para correr boi, comprou um cavalo bonito e não deu certo para vaquejada. Então serviu de aprendizagem e essa é a dica que a gente passa. É importante sim comprar um cavalo bonito, um cavalo que tem uma morfologia bonita, um cavalo de porte, de cor, entendeu? Isso aí é até uma questão que para comprar e para vender influencia no valor financeiro do cavalo. Mas a beleza não pode ser tudo, certo? Então vamos para outra característica que se chama genética.
que essa, na minha opinião, é a base para ter um cavalo bom de vaquejada, se chama você olhar a genética dele, certo? Então a genética do cavalo é o seguinte, pessoal, quando a gente fala da linhagem dos pais, da mãe desse animal, o cavalo ele herda muitas características dos pais, das mães, querendo ou não, dos avós. Então é o seguinte, se eu compro um cavalo que o pai dele tem um temperamento brabo, é muito provável que esse cavalo também tenha esse mesmo temperamento, entendeu? Então por isso que na vaquejada a gente fala, rapaz, é bom misturar o sangue de corrida com o sangue de trabalho, e eu vou explicar o porquê. Cavalos que são da linhagem de corrida, ou seja, que os seus pais, seus avós, seus familiares corriam, certo? Corria mesmo a corrida de Mourão, o Prado, né? Aquela corrida. São animais de muita velocidade, agora de um temperamento mais forte. São cavalos rápidos, mas às vezes são os cavalos mais brabos. Então, se eu compro um cavalo com essa linhagem para vaquejada, eu tenho que estar ciente que vai ser um cavalo que ele vai ter um temperamento mais brabo, certo? Quando a gente começa a treinar um cavalo desse, a gente nota uma diferença. E quando a gente fala de cavalos de trabalho, certo? Cavalos que tem linhagem tambor, apartação, team roping, outros esportes que envolvem assim o trabalho do cavalo, certo? São linhagens que são cavalos ágeis, não tão rápidos, feito de corrida, mas cavalos com temperamento mais tranquilo, certo? São cavalos ágeis, mas mais relaxados. Então a linhagem que a gente fala para vaquejada, que geralmente o pessoal gosta de utilizar e traz bons resultados, é quando pega um cavalo de corrida, que é um cavalo rápido, mas um pouco brabo, e um cavalo de trabalho, que é um cavalo ágil e um pouco mais calmo. Então a gente junta essas duas genéticas, a gente tem um cavalo ágil, um cavalo rápido e um cavalo com um temperamento bacana para o nosso esporte, que é a vaquejada. Então é muito importante escolher os bons pais e boas mães na hora de procurar um cavalo para vaquejada, certo? Olhem a genética. Genética não é tudo, não vai ser determinante para ter um cavalo bom, mas querendo ou não vai ser uma base muito importante na hora de comprar um cavalo. Outra pergunta, pessoal, que você deve fazer é onde vai ser realizada a compra desse animal, certo? Hoje, toda semana é muito fácil a gente ver leilões de cavalo, entendeu? Então, toda semana, se você procurar, vai ter um leilão vendendo cavalos de uma ótima genética, cavalos bonitos, cavalos às vezes domados. Então, você tem que se atentar a alguns pontos. Primeiro ponto, cavalo de leilão não tem como testar. Como assim? Quando a gente compra um cavalo de um conhecido na vaquejada, isso é muito comum, a gente testar o cavalo. Então a gente vai na fazenda do vendedor, treina esse cavalo, passa ele, vê como é o temperamento dele, vê como ele é o jeito de correr, entendeu? Às vezes a gente sai algumas corridas, uma ou duas corridas para ver como é o cavalo fora de casa. Isso é muito bom, tanto para o vendedor, que ele realmente vai estar vendendo um produto que o comprador ele vai gostar, ele vai se interessar, e principalmente para o comprador, que ele está treinando, está testando se realmente aquilo é um cavalo que tem um intuito que ele procura, entendeu? Então é muito bom testar um cavalo, certo? Então quando você for testar um cavalo, prenda boi pequeno, prenda boi grande, prenda boi ligeiro, boi devagar. É muito importante treinar o cavalo nesses bois para a gente ver como ele se comporta em cada caso. Aqui na fazenda a gente teve um caso engraçado. Uma vez eu tava passando, chegou um pessoal. Para quem não sabe, passar é treinar, né? Treinar o nosso cavalo. Então eu tava passando aqui na fazenda com o meu cavalo e chegou um pessoal, pediu para treinar também. Eu falei que era de boa, que na verdade estava sendo feita a venda de um cavalo. E durante essa negociação o cabo me chamou: Cezinho, monta nesse cavalo aí, tira uns bois nele. Eu tirei uns bois pequenos nele, o cavalo abriu de um jeito, meu amigo. Na hora que eu tirei o cavalo aqui, aquela aberta, pum! Ele disse: rapaz, prende uns boi fortes ali. Aí me chamou e disse: Cezinho, deu uma pegada boa nesse cavalo. Eu já vim mais confiante no cavalo. Na hora que eu pulei aqui, que eu saí de cela, que eu senti o peso, o cavalo deu uma parada quando sentiu o peso de um boi grande. Ou seja, às vezes a gente é iludido por um vendedor. O cara mostra um vídeo, o cavalo derrubando só os boi pequenos, mas derrubando de um jeito que o cavalo diz: rapaz, isso é o campeão, é o cavalo do momento. Quando na verdade é um cavalo que ele não se acostuma com boi grande.
entendeu? Então é muito importante você treinar o cavalo, testar, montar, ver se ele corre bem, ver se ele corre bem dentro de casa ou fora de casa. Treine o cavalo, teste o cavalo e veja se realmente ele serve para você. Cavalo, pessoal, eu posso lhe oferecer aqui o melhor cavalo do mundo, o cavalo mais caro do mundo, e você montar nele e não dá certo, entendeu? Porque a base do cavalo não é dinheiro. A base para você ter resultado no cavalo se chama entrosamento, você ter conexão com o cavalo. Eu já vi os melhores vaqueiros montando em cavalos caríssimos, cavalos de milhões de reais, não darem certo. E já vi cavalos mais ou menos, com vaqueiros mais ou menos, montarem e ter grandes resultados na vaquejada. Porque não é um jogo de dinheiro, é um jogo de entrosamento, é um jogo de conexão. E isso é muito importante. Antes de comprar um cavalo, se você puder testar ele, treinar, montar, é muito importante, pessoal. Então isso aqui é uma série de vídeos que eu estou fazendo. Isso é o primeiro vídeo aqui da dica falando como testar um cavalo, né? O que você precisa saber antes de comprar. Se você gostou e quiser que eu faça a parte 2, deixa um comentário aqui embaixo para que eu faça outros vídeos como esse. Então é isso aí, meus amigos, você que chegou até o fim desse vídeo. Se você gostou, se você tem alguma crítica para fazer a gente, já deixa nos comentários aqui, que é muito importante pra gente. Então é isso aí, muito obrigado, tamo junto e é só o começo.